A paz do Senhor a todos, meus irmãos. Estamos mais uma vez aí para transmitirmos aí a palavra de Deus. E a paz do Senhor a todos vocês que acompanham, têm acompanhado as nossas transmissões, e aqueles também que irão ver em algum momento, que a paz do Senhor Jesus ela possa alcançar a cada um de nós. E vocês, nesta noite, são nosso convidado para estarmos aí analisando a palavra de Deus, aprendendo um pouco do Senhor e da sua mensagem. Que Deus possa nos abençoar grandemente nesta noite, que o Espírito Santo venha nos iluminar com a sua bondade. Vamos fazer uma oração nesta noite para que o Espírito Santo venha iluminar o nosso entendimento, para termos aí a compreensão da sua palavra e trazermos aos nossos corações, em nome de Jesus. Querido amado Deus, no nome do Senhor, Pai, nós te louvamos por este momento diante de ti, Senhor. Pai Santo, nós te pedimos, Pai, estenda as tuas santas mãos sobre nós e nos guarda, Senhor. Pai amado, que o Senhor possa, neste momento, visitar a cada um que estarão assistindo essa transmissão ao vivo, ou aqueles que estarão ouvindo em outro momento, Pai. Vá de encontro, Senhor, à necessidade do seu filho, iluminando o seu entendimento, Senhor, salvando, curando, libertando, Pai, ressuscitando dentre os mortos espirituais e concedendo vida espiritual e glorificando assim o teu nome. Continue conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos. Vamos estar então adorando ao Senhor. Você que tem aí a harpa cristã, é o nosso convidado aí para estar adorando a Deus. Pegue a sua harpa cristã aí, número 156. 156. Vamos estar adorando a Deus com este louvor, tá bom? Pegue a sua harpa aí para que nós possamos adorar o Senhor juntos nesta noite. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: aceite, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus.
e com seu rebanho. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cavar, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluias, querido. Foi pelo sangue de Jesus Cristo e somente pelo sangue de Jesus que foi possível a reconciliação com Deus. Aleluias. Somente pelo sangue dele, querido, é que é possível chegar a Deus. Somente a morte de Jesus é que dá a possibilidade de termos vida. O nosso pecado nos trouxe morte, mas a morte de Jesus traz ressurreição e vida para mim e para você que crê. Aleluias. Queridos, vamos cantar mais um louvor aí, muito conhecido aí. Louvor muito conhecido do cantor Lázaro. Minha vida é do Mestre. Aleluias. Vamos estar adorando a Deus com este louvor. A sua vida é do Mestre, querido? A minha é. Se ainda não é, entregue para Ele. O Mestre tem vida para nós. Aleluias. Glória a Deus. Adora o Senhor comigo aí. Você que conhece esse hino aí, abra sua boca, querido. Estamos no momento de adoração. Aleluias. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Vida
Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. Aleluia. Meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. A sua vida é do mestre. Aleluia. Glória a Deus. Não tem como viver sem o mestre. Não há vida sem Jesus. Não há esperança sem o Filho de Deus. Entregue a sua vida para o mestre. Confie nele, dependa dele. Ele vai cuidar de você no mar desta vida. Aleluia. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Maravilha, né, querido? A esperança só o mestre. Sem o mestre não há como ter esperança. Aleluias. Você tem esperança? Na sua vida, no seu ser? Você tem Jesus? Justamente nessa carta, no capítulo 4, né? A partir do versículo 13, nós vamos estar tratando dessa questão da esperança, né? Como diz Paulo aí, escrevendo aos irmãos em Tessalônica: não sejais como os demais que não têm esperança. Querido, só existe possibilidade de alguém ter esperança neste mundo se houver Jesus. Sem Cristo não há esperança. Há falsas expectativas, falsas esperanças, que a cada dia a pessoa consegue perceber isso. A solidão da vida, ainda que a pessoa tente fugir, ainda que ela tente preencher esse espaço, esse abismo na vida dela com qualquer coisa, com uma outra, com uma religião, com a filosofia, com dinheiro, seja lá com o que for. Tem momento que a pessoa entende que isso que ela tem feito tem sido inútil e não tem solucionado, não tem trazido uma paz completa e perfeita. Somente Jesus disse uma coisa: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Cristo é a esperança, querido. É a esperança, não adianta. Você quer ter vida plena? O caminho é o Senhor Jesus. Amados, vamos à palavra de Deus. Você que tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia comigo. Nós vamos continuar aí a nossa exposição da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Aí nós estamos chegando, nós vamos hoje tratar todo o versículo 3. São poucos versículos, né? São apenas 13. São apenas 13 versículos aí. Eu conto com você aí. Abra a sua Bíblia aí. Abra a palavra de Deus aí, querido, para que nós possamos estar aí acompanhando a mensagem do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 1.
Aleluias. Vamos lá. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinho em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Apenas esses 2 versículos aí, e os demais nós vamos lendo a partir do momento que nós vamos expondo para os irmãos nesta noite, para nós ganharmos tempo. Amados, eu não sei se vocês, todos os amados que estão aí neste momento, ou que vão assistir, assistiram a mensagem que Deus nos deu aí domingo passado. Domingo passado aí, pregamos sobre a purificação do templo, no Evangelho de João. Pregamos aí sobre a questão da purificação do templo, ali no final do capítulo 2, no final do capítulo 2 do Evangelho de João. Não sei se vocês assistiram, mas lembra que nós comentamos ali a questão do pastor, né? Da igreja, da instituição igreja, para que ela deve funcionar, qual deve ser o comportamento da sua liderança, baseado ali naquele texto. E por incrível que pareça, hoje é uma continuação daquele assunto que nós tratamos domingo passado. Porque veja que nós vamos ver justamente o cuidado, né? O cuidado do pastor Paulo, que é um evangelista e também um pastor. Nós vamos ver aqui o cuidado do pastor Paulo com a igreja de Tessalônica. Incrível, né? Deus aí preparando aí essa mensagem aí para a gente aí trabalhar essa questão. Vamos lá. Veja, queridos, por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar em Atenas. Amados, isso aqui é um pastor. Aleluias. É um pastor que está preocupado com as ovelhas. Está preocupado com aquele a quem ele pregou e receberam a sua mensagem. Receberam a sua mensagem. Então, nós vemos aqui, como nós vimos antes aí, nos capítulos anteriores, que Paulo realmente ele trabalhava, ele pregava o evangelho, não querendo tirar alguma coisa das pessoas, mas em dar o evangelho. Paulo chegou até, inclusive aqui nessa cidade, ele disse que trabalhou com as próprias mãos. Ele trabalhou, né? Incrível, esse homem realmente era um abnegado servo de Deus. Aleluias. Veja, por isso, a expressão por isso aqui, ela faz uma ligação com a parte anterior do texto, né? Onde Paulo fala sobre os Tessalonicenses, que eles eram a glória dele, a alegria dele, o prazer dele. Então, diante de toda aquela situação, né, que ele descreve aí no final do versículo 3, ele diz, olha, com essa saudade que eu estou de você, diante dessa situação que eu apresentei, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinho em Atenas. Irmão, veja aqui, ó. Paulo, quando escreve essa carta aos Tessalonicenses aqui, nós vemos claramente nesse versículo que ele estava em Atenas. Né? Ficar sozinho. Com quem ele estava aqui? Com Timóteo. O único companheiro de Paulo neste momento aqui era Timóteo. Mas ele prefere, meus irmãos, ficar sozinho. Aleluias. Mas consolar os irmãos. Através de quem? Através de Timóteo. Por isso, não podendo esperar mais. Paulo tinha saudade daqueles irmãos. Paulo queria saber o que estava acontecendo. Veja, querido, esse é o pastor. Se preocupa com as suas ovelhas, se preocupa com o estado, ele quer saber o que está acontecendo. Ele tem uma preocupação. Se a ovelha não apareceu, né? Veja, ele aqui não podia congregar ali em Tessalônica, porque Jason, devido ao grande tumulto, né, que havia acontecido, que havia sido provocado com a pregação de Paulo, Jason teve que assinar um termo que Paulo não poderia voltar à cidade. Então Paulo, como não podia mais voltar a Tessalônica, ele manda o seu companheiro e fica sozinho. Não é fácil, né, irmão? Sozinho. Mas ele amava os irmãos. Ele amava as suas ovelhas, louvado seja Deus.
fiquei sozinho em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão. Quem ele envia, irmão? Timóteo. Quem era Timóteo? Irmão. Mais um pastor. Veja, irmão nosso é ministro de Deus. Irmão, crente, ministro, pastor. Não é? Querido, o pastorado, a obra de Deus, para ficar bom, o pastorado, o ministério espiritual, irmãos, ele não é um negócio, não, tem que ser uma vocação. Tem que haver uma vocação na pessoa para se entregar, porque é uma vida de sacrifício. Para se entregar às pessoas, por amor às pessoas, dar vida pelas pessoas. E veja, Timóteo era o que? Nosso irmão era cristão. Quantas pessoas aí, irmãos, que estão pregando o evangelho para os outros e ele mesmo não são convertidos? Ele mesmo não tem tido uma experiência profunda com Deus. Aleluias. Estão aí pregando profissionalmente o evangelho. Mas Timóteo era irmão. Ele conhecia o Senhor, ele tinha intimidade com Deus. Esse servo de Deus, que foi instruído pela sua mãe, Lode, né, e pela sua avó, Eunice, ou vice-versa. Aleluias. E nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Então Paulo manda Timóteo para confortar aqueles irmãos, e para exortá-lo, para ensiná-los, para fortalecê-los na fé. O pastor, irmão, é um pai. Aleluias. O pastor é um pai que está preocupado com as suas ovelhas. Está preocupado com o bem-estar das ovelhas, bem-estar espiritual das ovelhas, o cuidado completo das suas ovelhas, para exortar, para fortalecer, para confortar. Louvado seja Deus. Esta é a função. Será que nós estamos fazendo assim com aqueles que têm se achegado a nós, com aquele que tem estado conosco? Será que temos agido assim? Será que temos nos preocupado com aquele que nos procura? Aleluias. Glória a Deus. Esse é o padrão do pastor. Esse é o padrão bíblico. Esse é o padrão de Deus. Versículo 3. Para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos chamados. Pastor, vida de pastor é vida também de sofrimento. Vida de sofrimento, irmão. Porque quando alguém está disposto a pregar o evangelho, de acordo com a palavra de Deus, ele vai enfrentar oposição. Paulo dizendo a Timóteo em suas cartas, todos aqueles que piamente querem servir ao Senhor padecerão perseguição. E Paulo disse aqui, eu mandei Timóteo para que vocês não desmaiem sobre as minhas tribulações, sobre o que eu enfrentei, a perseguição, sobre o que eu passei, sobre o que eu estou passando. Eu queria que vocês entendessem isso. Ele diz, ele diz, porque para isso mesmo fomos chamados. O que alguém prega por aí? Não, irmão, o crente não pode passar luta. Está aqui, para isso fomos chamados. Irmão, acaba uma luta e vem outra. Aleluias. Acaba uma luta e vem outra. Mas Deus está conosco. O Senhor é a nossa vitória. Louvado seja Deus. O Senhor é a nossa bandeira e a nossa salvação. Fomos chamados para isso, para passarmos dificuldade. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Teremos aflição? Teremos, mas o mundo já foi vencido. A vitória está garantida. Por isso mesmo que Paulo disse, nem a morte, nem a vida, não os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluias. Versículo 4. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligido, como sucedeu. Veja como esse pastor aqui é diferente de um monte que tem por aí. Não, irmão, você é servo de Deus. Paulo diz, não, nós dizíamos, eu dizia isso para vocês, irmão. Vamos passar dificuldade, vamos ter problema, seremos afligidos. Olha a mensagem desse apóstolo aqui. Isso é a Bíblia, irmão. Não aceito o que está fora disso aqui. Isso é a mensagem de Deus, a mensagem desse homem de Deus.
Às vezes alguém tem a Bíblia, tem Paulo, diz que é seguidor dos apóstolos, mas segue contrário aos ensinos das Escrituras. Versículo 5. Portanto, ou seja, diante disso, ele usa mais a conjunção. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé. Veja, não podendo, ele estava ansioso. Paulo dormia com os irmãos de Tessalônica no coração, na alma. Paulo acordava. Aleluia. Querido, como nós temos agido? Será que nós temos preocupado com o bem-estar um dos outros? Aleluia. Aqui, irmão. Estamos aqui para ajudar você, para estar com você. Louvado seja o nome de Jesus, segundo a vontade do Senhor. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, o nosso trabalho viesse a ser inútil, né? Amados, não fique de fora, se junte, procure ajuda, não fique sozinho, procure ajuda, procure alguém que pode te ajudar, procure alguém que tem uma palavra de Deus para você. Muitas vezes nós preocupamos em procurar alguém só que vai falar um engano, falar uma mentira, dar uma promessa que a Bíblia não diz. E às vezes não nos preocupamos em procurar homens de Deus e mulheres de Deus que às vezes são duros conosco, mas são carinhosos, como a mãe que cuida, que está junto. Aleluias. Que está junto quando o filho chora, ela está pronto para acalentar. Louvado seja Deus. Então Paulo temia que o seu trabalho fosse inútil. E ele diz, temendo que o tentador, vos tentasse. Irmãos, não brinque. Procure refúgio. Procure abrigo na palavra de Deus. Procure cristãos autênticos, servo de Deus. Aleluias. Porque o tentador está aí. O tentador, ele não brinca. E nós precisamos um dos outros para a glória de Deus. Homens como Paulo. Versículo 3. Olha que maravilha, querido. Versículo 6. Vindo, porém, agora, Timóteo, de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boas lembranças de nós, desejando muito ver-nos, como também nós a vós. Quando Timóteo chega, que dá o relatório da situação daqueles irmãos, aleluias, Paulo se alegra, porque aqueles irmãos estavam na fé, ou seja, a fé aqui como padrão, fé aqui como doutrina, eles estavam na palavra de Deus, eles estavam naquilo que Paulo ensinou, no amor, eles estavam amando uns aos outros, aleluia, eles estavam se cuidando uns aos outros, e Paulo se alegra com isso, irmão. Glória a Deus. Querido, cristão é uma família. Cristão é uma família com laços fortes. Laços fortes, laços pelo Espírito Santo, laços profundos. Cristão é uma família que preocupa-se uns com os outros. Você que é cristão, querido, você não está sozinho. Você tem um irmão. Você tem um pastor aqui. Aleluia, você tem os seus irmãos, nós somos uma família, não estamos sozinhos, temos uns aos outros para nos cuidar. Versículo 7. Por esta razão, irmão, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Como Paulo ficou consolado, irmão, depois que ele soube da situação daqueles irmãos. Quantos, que não estão nem aí? Sou obreiro, pastor, mas está nem aí. Não está preocupado com o bem-estar. Mas o padrão bíblico, o padrão do pastor é esse aqui. O que está fora disso, irmão, é mercenário e não pastor. Não tem cuidado com as ovelhas. O verdadeiro pastor, ele tem um padrão bíblico. Por que, pastor? Porque, querido, o verdadeiro pastor, ele tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo age pelo padrão da palavra de Deus. Aqueles que não estão agindo dessa forma, das duas uma. Ou está mal informado, ou não é um cristão. Ou não serve a Deus.
Ou não tem o Espírito Santo? Porque quem tem o Espírito Santo dá o fruto do Espírito, seja ele quem for, irmão. Não é porque é pastor, pastor presidente, pastor, sei lá, superintendente, bispo e por aí vai, que é super Deus ou que age fora dos padrões. Não, irmão. Qual o maior cargo dentro da eclesiologia bíblica? É apóstolo. Agora, puxe a ficha dos 11 apóstolos, com exceção de Judas Iscariote. Qual que é a vida deles? De humildade, de amor. Pedro, Paulo, João, Judas. Esse é o padrão. Busque a vida deles. Aleluias. Esse é o nosso modelo. Esse é o padrão que nós temos. É a Bíblia. É a palavra de Deus. É a verdade do Senhor. Você tem seguido a ela. Nós a temos seguido. Por que nós temos seguidos? Veja o versículo 8. Porque agora vivemos, se estáis firme. Então Paulo agora ficou tranquilo com relação àqueles irmãos. Aleluia. Paulo agora se alegrou. Paulo agora deu glória a Deus. Querido, nós nos preocupamos com você. Glória a Deus. O verdadeiro pastor se preocupa. O que não se preocupa não é pastor, é um mercenário. Jesus disse no capítulo 10 do Evangelho de João: o mercenário vem vir o lobo e foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Mas o pastor tem, ele se preocupa com o bem-estar das ovelhas. Ele cuida daqueles que se achegam. Ele cuida daqueles que, ouvindo a sua mensagem, aceitam e dá crédito e seguem. Então o pastor se preocupa. Jesus disse, a palavra de Deus diz: levantarei pastores segundo a minha vontade, segundo o meu coração. O pastor que é levantado por Deus, querido, ele ama as ovelhas, ele tem cuidado com as ovelhas. E quando as ovelhas estão bem, ele se alegra com o bem-estar das suas ovelhas. Aleluias. Veja, irmãos. Versículo 9. Porque que ação de graça poderemos dar a Deus por vós? Aleluia. Diante de tudo aquilo ali, agora Paulo louva a Deus. Veja que interessante. Paulo acabou de falar do amor dos irmãos, da fé dos irmãos, mas agora no versículo 9 ele atribui tudo isso a Deus. Veja, por que ele agradece a Deus? Porque é obra de Deus. É obra de Deus aqui. Toda glória tem que ser dada a Deus. Todo louvor tem que ser tributado a Deus. Paulo diz que de nós mesmos nós não podemos nada, por isso ele louva a Deus pela persistência daqueles irmãos. Ele agradece, ele glorifica a Deus. Nós louvamos a Deus, irmão, pela sua vida, pela sua fé. Aleluias. Nós glorificamos a Deus pelo que ele tem feito, porque o Senhor tem sustentado o seu povo. Por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Paulo estava felicíssimo com aquela igreja. Paulo estava contente com aqueles irmãos, pelo padrão dele. Agora tem uma pergunta para nós. Será que Deus está contente com o padrão de vida que nós temos tido? Será que o padrão de vida nosso tem se encaixado na palavra de Deus? O que diria o Senhor a nosso respeito? O que diria Paulo sobre você, sobre eu, sobre a nossa vida? Ele se regozijaria, ele se alegraria. Reflita, irmão. Reflita na sua responsabilidade, na minha responsabilidade, como cristão que somos. Aleluias. Será que Deus pode dar testemunho ao nosso respeito, como deu a respeito de Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele. Quando o inimigo o acusou. Aleluia. Você tem responsabilidade. Jesus disse assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Paulo está glorificando a Deus agora, dando ações de graça pela vida daqueles cristãos. Será que nós somos como Daniel? Como a Bíblia diz,
que o anjo diz, ó homem muito desejado por Deus. Você pode dizer, pastor, olha, o negócio não está fácil. Mas eu não estou pregando aqui para você, eu ensinando o irmão para te deixar de fora. A palavra é, arrependa-se. Se converta, mude de direção, hoje mesmo. Aleluia, para que você seja o prazer de Deus. Se você está ouvindo esta mensagem, é porque Deus tem um propósito para você e para a sua vida. Aleluias. Versículo 10. Orando abundantemente, dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Orando. Oração, irmãos. Oração. Esse homem aqui, o segredo, um dos segredos, irmãos, de uma vida cristã fortalecida, avivada, constante, irmãos, é a oração. Nós precisamos orar. Veja, Paulo orava. Aleluia. A oração vai aonde nós não podemos ir. A oração vai em todo e qualquer lugar. A oração, querido, é um dos meios da graça, onde você fica, o seu coração fica aquecido, onde a graça de Deus é mais abundante, onde você pode se encher do Espírito Santo. Irmão, cristão que não ora é frio, é gelado, é depressivo, é desanimado. Porque o fogo de Deus está nele, mas ele não atiça isso. Aleluia, ele não alimenta isso através do meio da graça chamado oração. Como está a oração, querido? Como você vai ter uma vida abundante com Deus se não preocupa-se em orar, em buscar o teu Deus, em se alimentar desse meio de graça, que é a oração? Paulo orava pelos irmãos. Aleluia, para que possamos ver o vosso rosto e supramo o que falta a respeito da vossa fé. Outra questão aqui que nós podemos observar no versículo 11. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, encaminha a nossa viagem para vós. Veja o quanto, nós estamos falando de Paulo, né? Que nós entendemos hoje como grande apóstolo. Mas veja o quanto esse homem dependia de Deus. Ele não era como muitos que tem aí que saem determinando, sabe? Eu determino. Ele não era como eles aí não. Ele diz, olha, ora o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a nossa viagem. Ele dizia que Deus prepare. Aleluia. Que Deus, ele dependia de Deus, irmão. Nós precisamos depender. Nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo, que Deus dirige a situação, que a nossa vida é de Deus. Querido, Deus vai te fortalecer, Deus vai te ajudar, Deus não vai te deixar nessa situação, mas aprenda a depender dEle. Não resista a Deus e a situação que está passando. Aleluia, entenda que Ele tem o controle de tudo. Eu lembrei do louvor, eu acho que é da Estila, né? Que diz assim: eu não preciso me preocupar com o que será, já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Deus está no controle. Aleluia! Este mundo só tem um dirigente, e é o Senhor Jesus. Quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quando você entender isso, você vai viver mais tranquilo, louvado seja Deus. Você vai descansar mais no Senhor. Aleluias. Estamos chegando para o final aí, queridos. Versículo 12. Versículo 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, e para com todos, como também o fazemos para convosco. O Senhor vos aumente. Aleluia. Se não for o Senhor, o que será de nós? Disse o salmista: se não fosse o Senhor para conosco, já teríamos sido engolidos vivos. É o Senhor. A Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela.
Se Deus não edificar a casa, em vão trabalha os que nela edifica. Querido, que o Senhor faça crescer a sua fé. Aleluia. Saiba que é o Senhor que faz. Ore, busque, leia a Bíblia, medite, mas dependa de Deus. É o Senhor. É o desejo do meu coração que cada um de vocês que estão ouvindo esta mensagem, ou que ouvirão em algum momento, querido, que o Senhor fortaleça a fé de vocês, que o Senhor vos encha do Espírito Santo, que o Senhor coloque desejo. Veja, esta igreja era plena, como vemos no relatório do verso anterior, mas Paulo ainda diz que Deus vos aumente e faça crescer em amor um para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco. Paulo fazia, Paulo tinha, mas dependia de Deus. Aleluias. Versículo 13, para nós concluirmos. Para confirmar o vosso coração, veja, aumente para confirmar. É Deus, irmão. É Deus quem te confirma. É Deus quem te sustenta. É Deus quem te caminha. Querido, quando você errar, escute uma coisa. João diz, filhinho, não erreis, mas se por acaso alguém errar, temos um advogado junto ao Pai. Sabe, irmão, existe um sentimento chamado orgulho que tem prendido muitos crentes. Eles confiam muito neles mesmos, na própria santidade. Quando eles estão certinho com Deus, eu estou quase no céu. Mas quando erram, ele já se sente perdido no inferno e muitas vezes não tem nem coragem de voltar para a igreja. Por quê? Porque ele sempre confiou nele. Querido, quando você estiver santo diante de Deus, dê glória a Deus. Mas não confie em você, que a salvação não é obra sua, é obra de Deus. É pela graça, para que ninguém se glorie. Mas quando errar, lembre-se que quem pagou o teu pecado foi Jesus. Quem pagou o teu pecado foi Jesus. Devemos ter misericórdia uns dos outros e cuidar uns dos outros. Em nome do Senhor Jesus. Carregar uns aos outros. Carregar. Aleluia. Fortalecer. E a no CD cai. Glória a Deus. Para vos confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensível em santidade diante de nosso Deus e Pai. Veja, o padrão do cristão, irmão, santidade, ser santo. Santo, irmão, no padrão de Deus. Né? Santidade. Esse é o padrão do cristão. Separado, irmãos. Separado do pecado. Separado daquilo que desagrada a Deus. Sujeito aos mandamentos do Senhor, aos 10 mandamentos do Senhor, sujeito à lei de Deus, não a um monte de mandamento aí que foi inventado. Acharam que tinha pouco, já criaram um monte. Não, mas as leis de Deus, os mandamentos de Deus, a exortação de Deus. Todo e qualquer mandamento precisa ter embasamento bíblico, irmão. Se nós criarmos mais mandamento do que o que já tem, nós vamos mais santo do que Deus? Será que não foi necessário, não foi suficiente aquilo que Deus colocou? Querido, já é suficiente. Lembre-se, quem colocou um monte de mandamento além do que estava escrito eram os fariseus, porque queria ser mais santo do que Deus. E Jesus os censura por isso. Vocês criam mandamento em cima de mandamento. Aleluia, mas santidade de acordo com os padrões bíblicos. Aleluia. Querido, então nesta noite, esta mensagem que Deus colocou no nosso coração para trazer para você. Lembrando a você, querido, o padrão do pastor, o pastor que ama as ovelhas, que tem cuidado das ovelhas. E lembrando que quem cuida de nós é Deus que cuida de nós. E lembrando também da nossa responsabilidade para com Deus, do nosso testemunho, da nossa vida de santidade diante do Senhor. Por isso, querido, lembrando do cuidado um dos outros que precisamos ter, da preocupação que devemos ter uns para com os outros, queridos. Esta palavra de Deus para o nosso coração. Agora eu quero orar por você. Louvado seja Deus. Pai Santo, no nome de Jesus, nós te damos graça por esse momento aqui diante de Ti, Senhor. Eu te peço, Pai, visite a cada um neste momento que ouviu esta mensagem ou que ouvirão em algum momento da sua vida, Pai. Fortaleça os seus corações,
dando a sua graça, o seu amor e o seu poder, Deus. Te damos graças no nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Sou o pastor Valdique, pastor assembleano reformado, aqui de Chapadão do Sul. E estamos aqui, querido, difundindo aí a fé reformada. Quer conhecer? Entre em contato conosco. E que Deus abençoe abundantemente cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.